Olá pessoal, hoje eu vou comentar sobre um tema bastante espinhoso, que no caso é o sistema de votação brasileiro, o processo de votação. Enfim, é sabido que esse processo utilizado aqui no Brasil possui diversas falhas, seja no âmbito de software quanto no âmbito processual da coisa, né? Ou seja, na metodologia utilizada. Portanto, existem diversas formas de fraudar a eleição aqui no Brasil, e eu não vou entrar muito em detalhes aqui como que isso acontece. Vocês podem procurar vídeos no YouTube, que vocês vão achar aí diversos outros canais falando sobre isso. Vou deixar esse tema para um segundo vídeo. Aqui, minha intenção é propor e mostrar para vocês como é que a gente pode fazer um sistema de votação no Brasil 100% seguro, barato e muito eficiente, e sem utilizar nenhum argumento de autoridade. Ou seja, eu não vou nem dizer para vocês em que área eu sou formado, eu vou tentar apenas explicar de uma forma bem simples como é que seria esse processo de votação, como ele seria dado e como ele seria feito, assim, do ponto de vista computacional da coisa. Enfim, antes da gente começar, eu tenho que falar um pouco para vocês sobre a criptografia, porque ela vai desempenhar um papel muito forte nesse processo, né? Enfim, o que seria a criptografia? Quando a gente tem uma mensagem, a criptografia ela agiria como um transformador dessa mensagem. E, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Vamos supor que a gente tem um diário que não tem nenhum cadeado. Qualquer um que chegar ali e abrir o diário vai conseguir ler as mensagens que a gente está botando lá, as frases que a gente está escrevendo no diário, certo? A partir do momento que você começa a utilizar uma criptografia para poder escrever essas mensagens, ou seja, você não vai escrever as mensagens em si, você vai escrever mensagens criptografadas. Se você quiser obter a mensagem original, você vai usar um método para descriptografar essa mensagem criptografada, e aí apenas você vai ter acesso ao conteúdo original, ou seja, a mensagem original que você quis, sei lá, esconder de terceiros. Quem pegar esse diário e tentar ler as mensagens criptografadas, enfim, literalmente não vai entender nada, porque vai ver um monte de código lá e não vai saber do que se trata. E converter para a mensagem original é bastante difícil, em alguns casos até mesmo impossível. Então, por exemplo, aqui no diagrama a gente tem uma mensagem de entrada. Essa mensagem ela pode ser criptografada ou codificada com algum algoritmo de criptografia. Enfim, existem vários deles. Os mais famosos são o MD5 e o SHA. Vocês podem procurar aí no Google, MD5 e SHA, SHA. E aí existem diferentes terminações para ambos, mas existem N outros, e o algoritmo pode ser assim, bastante simples. Inclusive o exemplo que eu vou dar aqui para vocês é bem simples. Voltando ao diagrama, a partir do momento que a gente criptografa essa mensagem, a gente tem uma mensagem criptografada, e a gente pode retornar ela para a mensagem original, descriptografando essa mensagem. Esse tipo de criptografia seria uma criptografia bidirecional, que a gente consegue ir e voltar, consegue gerar o código, enfim, a mensagem criptografada e voltar para a mensagem original de forma bastante fácil, né? Por exemplo, aqui nesse exemplo da tela a gente teria a palavra amor, que é a mensagem ou enfim, a frase que a gente quer encriptografar, criptografar ou codificar, tanto faz. E nesse caso aqui a gente está usando um algoritmo bem simples. Esse algoritmo seria inverter a mensagem, ou seja, pegar os caracteres dessa mensagem e inverter ela. Você pode fazer de outras formas também, mas nesse caso aqui a gente está usando essa. Então, por exemplo, amor viraria Roma. Se a gente inverter, começa com R, depois o O, depois o M, depois o A. Se a gente escrever Roma numa folha de papel ou no nosso diário, não necessariamente uma terceira pessoa que está lendo aquela frase ali ou aquela palavra no momento vai saber que a gente queria, na verdade, estar escondendo a palavra amor ali. Nesse caso aqui específico, Roma também tem sentido, mas pode ser que esse código gerado, essa mensagem criptografada, não faça nenhum sentido, ou seja, um monte de código aglomerado, né? Enfim, a gente também pode inverter e voltar para a palavra original. Nesse caso aqui é bastante simples, a gente poderia aplicar exatamente o mesmo algoritmo de ida, que seria só inverter a mensagem. Uma vez que a gente conhece o algoritmo de ida e de volta, isso configuraria uma criptografia bidirecional. A gente poderia usar também um algoritmo bem mais complexo do que esse simples que foi demonstrado, como por exemplo inverter apenas alguns caracteres específicos, trocar alguns caracteres por outros, inverter, enfim, letras diferentes, utilizando códigos para colocar em outras letras, e assim vai, né? Além da criptografia bidirecional, a gente teria também a unidirecional, que nesse caso não permitiria que a gente voltasse para a mensagem original. Aqui, se não for impossível, seria basicamente
muito improvável de você conseguir voltar para a mensagem original. Existem alguns métodos, por exemplo, que envolvem muita conta, muita coisa para se fazer na computação. A gente, em alguns casos, tem que trabalhar com força bruta, que na verdade é checar todas as possibilidades. Então, ou seja, checar todas as possibilidades de algumas coisas toma muito tempo, requer muito poder computacional e seria, enfim, basicamente possível. Mesmo sem a gente usar milhares de computadores, certas coisas a gente levaria a idade do universo para terminar de processar. Essa é uma delas. Enfim, existem diversos algoritmos aí de criptografia aplicados no mercado que nunca foram quebrados e difícil que sejam, mas enfim, se forem no futuro, novos algoritmos de criptografia vão surgir e vão substituir os que foram defasados. Isso não há problema nenhum, né? Mas enfim, o seu banco utiliza isso, diversos sites aí na internet utilizam criptografia das mais diversas formas diferentes, né? Enfim, e é considerado seguro por todos os especialistas de segurança que você encontrar por aí. Enfim, claro que alguns métodos não, mas muitos sim, são extremamente seguros. Voltando para o nosso exemplo aqui, a gente tem uma mensagem adiantada que seria o olá, né? Nesse caso aqui a gente está usando o algoritmo SHA-256, que é um algoritmo de hash, que é um algoritmo de criptografia, que vai gerar o nosso código ali, enfim, 52, 51 e etc, que é um aglomerado de letras e números. A gente pode usar qualquer outro algoritmo, nesse caso aqui eu só estou usando esse aqui como exemplo, né? E isso gera para a gente uma mensagem criptografada de 64 posições, né? Como eu já falei, nessa criptografia unidirecional a gente consegue ir, mas não consegue voltar. Então vocês podem estar se perguntando também, então, como é que a gente vai verificar se uma certa mensagem de entrada corresponde a uma mensagem criptografada? Beleza, realmente a gente não consegue voltar, mas a gente consegue ir várias vezes. Então, se a gente pegar o olá e aplicar o algoritmo SHA-256, ele vai gerar sempre esse código que está sendo mostrado na tela aí, essa mensagem criptografada. Sempre. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser. E você pode utilizar isso para verificar se essa mensagem de entrada corresponde a alguma mensagem criptografada que está armazenada em algum lugar, por exemplo. Então, com isso você consegue gerar sempre o mesmo código, utilizando o mesmo algoritmo e a mesma mensagem de entrada, mas você não consegue descobrir o olá. Por exemplo, se você tiver esse código que está sendo mostrado na tela aí, esse 52, 51, C3, etc., a gente não consegue voltar ele e pegar o olá, mas a gente consegue, com o olá, gerar esse código novamente, e assim a gente verifica se o código corresponde à mensagem de entrada. Beleza, vocês devem estar se perguntando agora como é que isso entra nesse processo de votação, como é que isso seria utilizado. Enfim, toda pessoa física no Brasil ela tem um número que identifica ela, que seria o CPF. Mas aqui a gente poderia utilizar, além do CPF, uma senha, porque o CPF é uma coisa que é fácil de descobrir, né? Enfim, alguém pode acabar perdendo a identidade e com isso uma terceira pessoa descobre o CPF daquela pessoa. Então, atrelando uma senha ao CPF, fica uma coisa assim bem pessoal e bastante difícil de se descobrir, né? Principalmente se essa senha for uma senha com bastante caracteres e for uma senha segura, enfim, uma senha longa, né? Essa senha, ela poderia ser pensada na hora da votação, ou seja, isso implica que ela não precisaria ser escrita em lugar nenhum, não precisa ser armazenada em lugar nenhum, a não ser na cabeça do eleitor. Ela também não seria enviada para nenhum servidor, ela não seria armazenada em software, em banco de dados nenhum. Ela só estaria na cabeça do eleitor, a não ser que esse eleitor passe para alguma outra pessoa, caso ele queira, né? Mas, a princípio, ela estaria apenas na cabeça do eleitor. Então, juntando o CPF com essa senha, a gente teria a nossa mensagem de entrada. Essa mensagem de entrada ela seria criptografada e essa encriptação geraria o que a gente está chamando aqui de identificação única do eleitor, o IUE, que seria um código que vai identificar aquele eleitor. Ou seja, o CPF e a senha dele é a identificação dele, mas a gente não quer que todo mundo veja isso, então a gente vai encriptografar essa informação e gerar um código. Dessa forma, apenas o eleitor vai conseguir gerar esse código novamente. Então aqui embaixo a gente tem um exemplo bem simples. Seria um eleitor que tem um CPF de 1, né, cheio de números 1 no CPF, e uma senha bem simples também, 123, 123. Essa senha poderia ter mais dígitos, poderia ser mais complexo, mas enfim. Aqui a gente está dando um exemplo bem simples. Então a gente geraria a nossa mensagem criptografada utilizando o mesmo algoritmo que a gente mostrou anteriormente, o SHA-256. Nesse caso a gente obteria essa mensagem mostrada aí do lado direito, né? E como é que a gente poderia usar isso? Isso seria usado para quê? Enfim, a gente usaria esse código para atrelar ao candidato que esse eleitor está votando, por exemplo.
Aqui, como está sendo mostrado na tela, a gente teria o código, né, que seria a identificação única do eleitor, e logo depois a gente teria o índice do identificador do candidato, por exemplo. Se é uma votação presidencial que tem 2 candidatos, então a gente pode colocar números para identificar cada um deles. Então, por exemplo, o candidato João é o número 1 e o candidato José é o número 2. Então, a gente poderia utilizar o 1 e o 2 apenas para identificar cada um deles, né? Então a gente coloca o identificador do eleitor, que a gente chamou previamente de IUE, e mais o identificador do candidato. Então isso já, essa informação junta configuraria um voto real, um voto de um eleitor real, né? E alguns já podem estar começando a pensar como é que isso poderia ser utilizado. A gente pode imaginar isso de uma forma simples, assim. Acho que a forma mais simples de imaginar como é que juntaria isso tudo seria na forma de um arquivo, por exemplo. Todo eleitor teria esse seu código, o IUE, e mais o índice do candidato que ele está votando. E isso corresponderia a uma linha de um arquivo de texto mesmo. Como vocês estão vendo na tela, por exemplo, o eleitor 1 lá, que tem esse código enorme aí, código de identificação dele, votou no candidato 1. O eleitor 2, com o seu código de identificação, votou no candidato 2. O 3, também com código de identificação, votou no candidato 2. E assim vai. A gente teria um arquivo bem grande, porque tem bastante eleitor no Brasil, né? E aqui a gente faz os cálculos. Vamos mostrar para vocês como é que ficaria o tamanho desse arquivo e se ele é plausível de ser utilizado. Vamos lá. Como a gente demonstrou anteriormente, esse algoritmo de criptografia que a gente está utilizando, ele gera uma mensagem de 64 caracteres sempre, tá? Existem outros métodos que geram menos ou mais, aí vai depender do seu critério, enfim, do que você quer utilizar. E na computação, 8 bits de informação normalmente são utilizados para representar um único caractere. Enfim, seja ele letra ou número, né? A, B, C, 1, 2, 3 e etc. Então, como a gente tem 64, a gente precisaria de 64 caracteres vezes 8 bits por caractere, né? Isso geraria pra gente uma necessidade de 512 bits de informação para representar uma identificação única do eleitor, um IUE, né? Então, apenas um IUE precisaria de 512 bits. A identificação do candidato, né? Ela vai obedecer essa regra que está na tela aí, 2y igual a n. O y seria a quantidade de bits que vai ser necessário, né? E n é a quantidade de candidatos disponíveis naquela eleição ali. Pode ser 2, para uma eleição presidencial de segundo turno, por exemplo, como pode ser, sei lá, 500, enfim, quanto for necessário, né? E aquele y ali, fazendo essa continha, o y vai te dar a quantidade de bits que você precisa para armazenar N candidatos, né? Então, por exemplo, uma eleição com 512 candidatos, você vai precisar de apenas 9 bits para representar todos os 512. Em 2014, o TSE divulgou essa quantidade de eleitores aí. Enfim, correspondente às eleições de 2014 mesmo, está sendo mostrado na tela, 141.824.607 eleitores que votaram na votação de 2014. Ora, se a gente tem 512 bits por identificador do eleitor e mais 9 bits, assumindo que a gente está usando uma eleição aqui de 512 candidatos, mais 9 bits para identificar o candidato, a gente teria 521, certo? Bits por voto. E nesse caso, multiplicando pela quantidade de eleitores, né, que foram quantos votos tiveram nessa última eleição, a gente teria exatamente essa quantidade de informação necessária que está sendo mostrada aí na tela. 9,2 terabytes. 9,2 terabytes aproximadamente pode parecer, assim, à primeira vista, muito grande, muita informação, né? Mas, enfim, hoje em dia é bastante plausível você ter um HD de até mais do que 9 terabytes em casa para o cidadão comum. Eu mesmo tenho um de 2 terabytes, mas, assim, esse arquivo ele não precisa necessariamente estar agregado em apenas um único arquivo. Esse arquivo pode estar particionado, né? E todos esses pequenos arquivinhos, eles juntos gerariam a quantidade total de votos de uma dada eleição, por exemplo. Nesse caso aqui a gente tem 9,2 terabytes. Se a gente separasse isso em 9 arquivos diferentes, a gente teria cada arquivo com mais ou menos 1 terabyte, né?
E aí já ficaria bem mais simples. A gente pode dividir por mais arquivos e ter arquivos ainda menores. E a gente pode processar um por vez e armazenar um por vez, de forma que isso fique bem simples de ser utilizado, ser manuseado, guardado e, enfim, e verificado pelos cidadãos, né? Dado isso, como é que a gente poderia fazer a verificação dos votos, enfim? Como é que esse processo se daria, né? Então, a estrutura já foi demonstrada, a estrutura desse arquivo de votos, de todos os votos dos eleitores, já foi demonstrada. Então, vamos supor que agora a eleição passou e o governo divulgou esse arquivo gigantesco com todos os votos de todos os eleitores do Brasil. Como é que eu verificaria se o meu voto está correto? Bem, é bastante simples. Eu pegaria o meu CPF e mais a minha senha, e nesse caso, eu geraria a minha mensagem criptografada, da mesma forma que a gente demonstrou anteriormente, e aí eu varreria, eu olharia cada linha de todos esses arquivos, cada uma, linha por linha, até achar o código que bate com o meu código. Se eu achar, na hora que eu achar, pronto, beleza, então esse é o meu voto. Só vai ter um código, a gente poderia usar um algoritmo de criptografia que não tem colisões, né? Então só teria um único código correspondente ao meu CPF e minha senha. E aí, na hora que eu achar essa linha, eu olho para ver qual seria o identificador do candidato, para ver se ele está correto, né? Se é exatamente o candidato que eu votei na hora da eleição. Então, isso é bastante fácil de ser feito. Claro que na mão seria uma coisa bem difícil de se fazer, né? Enfim, afinal são 141 milhões de votos, né? Para você olhar linha por linha, você vai levar a vida toda, até mais, né? Mas na computação, com o computador, você faz isso de forma bem fácil. E aí a gente pode terceirizar esse serviço, né? Pode pedir, sei lá, para o seu vizinho, para o seu amigo que entende um pouco melhor de computador, para poder verificar o seu voto. E nesse caso, empresas surgiriam, né, com essa proposta de fazer essa busca pelo seu voto, de contabilizar os votos gerais. Qualquer um que mexa um pouquinho mais de computação pode fazer a contagem geral dos votos, que seria exatamente varrer o arquivo e contabilizar quantos votos cada um dos candidatos receberam, né? Você só precisa ler o arquivo e contar os identificadores, não precisa se importar com a parte da identificação do eleitor, não precisa se importar com o I e o E. Enfim, isso possibilita mil coisas, né, de formas muito fáceis, né, como eu estou demonstrando agora. Você pode verificar o seu voto de forma 100% segura e você também pode fazer uma contagem geral dos votos, né? Se todo mundo bater com a mesma contagem, então é porque está certo, né? Ou pelo menos aumenta muito a probabilidade de estar certo. Se acontecer algum problema, enfim, aí isso tem que ser resolvido de uma outra forma que não cabe comentar aqui, né? Enfim, né, o governo teria que pensar em estratégias para lidar com alguma coisa que venha a acontecer. Mas esse caso permite que você verifique se as coisas estão funcionando da forma correta. Como é feito hoje em dia, isso não acontece. Não existe forma nenhuma de você auditar e verificar esse tipo de coisa. Então, o que acontecer, vai acontecer. Existem mil problemas que eu vou deixar para comentar em um outro vídeo, que podem dar errado e podem não computar o seu voto ou computar de forma errada. Mas dessa forma aqui, a gente consegue verificar para ver se está tudo correto. Qual seria a única desvantagem dessa abordagem? A única desvantagem dessa abordagem seria a senha, né? E, enfim, não tem uma outra forma de fazer isso sem utilizar uma senha. A gente já diminuiu a possibilidade dessa senha ser vazada, como eu falei. Ela só precisa estar na cabeça de quem votou, não precisa estar anotada em lugar nenhum. E isso garante a individualidade do seu voto, mas vamos supor que o Brasil tem os seus problemas, né? Vamos supor que alguém mora no morro e, sei lá, alguém obriga essa pessoa a dar a senha. Nesse caso, não teria muito o que se fazer, né? Mas, de qualquer forma, existe algo que poderia mitigar esse problema, que seria, por exemplo, colocar o voto como facultativo, ou seja, como sendo opcional, a pessoa não é mais obrigada a votar. Nesse caso, se alguém pedir a sua senha, você apenas pode alegar que você simplesmente não for votar, né? E nesse caso, você não vai ter uma senha, você não pode ter uma senha se você não participou da votação, né? Enfim, pessoal, é isso que eu queria falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado e curtido a ideia. Compartilhem esse vídeo para que a maior parte das pessoas entendam e pensem que existe sim formas seguras e completamente digitais de fazer essa votação, mas não é a forma que está sendo feita atualmente e não é como o governo mostra para vocês que é. Na verdade, a atual tem sérios problemas de segurança. Mas essa forma que eu estou demonstrando aqui é bem simples. Então espalhem a informação para que as pessoas tenham o que reivindicar e não apenas reclamem sem ter uma solução mais cabível para o problema. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até mais.